Oi, gente! Estamos aqui no Lá Fora. Eu sou a Vanessa Correia, tô aqui com o Pedro Colli. Oi, Vanessa. Oi, Pedro. E com a Marielle Kellerman. Oi. Hoje nós queremos falar sobre um assunto difícil e talvez a gente vai ter que ir encontrando o tom para falar disso, mas o nosso fio guia para falar sobre perdas, né? Esse que é o tema, vai ser o livro A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, da Rosa Monteiro. A Rosa Monteiro é uma jornalista espanhola que escreve romances, ensaios, biografias e que é uma autora muito interessante porque ela consegue escrever num tom muito intimista e contando para você histórias que você acaba se sentindo fazendo parte dessas histórias. Esse livro, A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, foi um achado, assim, na minha vida também. E eu fiz aquilo que eu tipicamente faço, que é infernizar a vida de todo mundo que eu conhecia na época. Para ler. Para ler esse livro. Você tem que ler esse livro. E muitas pessoas leram, porque eu falei tanto. Uma delas foi a Marina Menita, uma colega nossa, e eu até fiz uma live na época com a Marina. Agradeço a Marina por ter se juntado a mim. Eu queria ler um trechinho do livro, logo o começo, para a gente ir podendo pensar sobre isso que ela traz aqui. Então a Rosa Monteiro vai dizer: como não tive filhos, a coisa mais importante que tive na vida foram os meus mortos. E com isso, me refiro à morte dos meus entes queridos. Talvez você ache isso lúgubre, mórbido. Eu não vejo assim, muito pelo contrário. Para mim é uma coisa tão lógica, tão natural, tão certa. Apenas nos nascimentos e nas mortes é que saímos do tempo. A Terra detém a sua rotação e as trivialidades em que desperdiçamos nosso tempo caem no chão feito purpurina. Quando uma criança nasce ou quando uma pessoa morre, o presente se parte ao meio e nos permite espiar por um instante pela fresta da verdade, monumental, ardente e impassível. Nunca nos sentimos tão autênticos quanto ao beirarmos essas fronteiras biológicas. Temos a clara consciência de que estamos vivendo algo grandioso. Fronteiras biológicas, que bonito, né? Então, nós gravamos Começo e o fim. um episódio sobre crianças. Olha que interessante. E agora a gente vai falar um pouco sobre essas perdas. Mas tem uma ideia aí de um acesso à verdade também. A gente falava também um pouco no outro episódio sobre o acesso científico à verdade. Acho que ela traz, através da literatura, um acesso à verdade que vem para ela tanto em nascimentos quanto em mortes, pelo visto, né? Onde ela toca alguma coisa que é muito importante. E que verdade é essa que ela tá falando? Eu penso que é uma relação profunda com o corpo, porque quando você perde alguém, o corpo daquela pessoa deixa de existir. Mas e todo o resto? Toda a existência da pessoa na sua existência. Para mim é muito significativo essa questão do corpo, no sentido da relação com a mente e com o que isso simboliza. Quando o corpo existe, você fala, apareceu, não estava lá e de repente é algo inexorável, importantíssimo. Eu não sei se faz sentido isso. Mas apareceu enquanto nascimento, ou morte, ou doença, ou qualquer tipo de aparecimento do corpo? Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu perdi um irmão quando eu era adolescente. Meu irmão estava lá todos os dias, eu vivia com ele. E aí ele se casou, ele tinha 24 anos. Ele se casou, ficou 3 meses casado, mas ele estava em outra casa, ele estava ali. Aquela pessoa existia. E de repente ele morreu, né? Teve uma situação. E aí eu fui me dando conta. Foi uma experiência muito radical de ausência de um corpo. Porque todas as experiências que eu tinha com ele ainda estavam muito vivas. E eu tive que ir reformulando isso. Então, eu não sei bem falar sobre isso. Eu acho que é algo pra gente ir pensando junto. Acho que vai muito além do luto e melancolia, né? Que o Freud começa a falar e todo mundo começa a pensar, que ajuda muito. Mas eu acho que a arte e essa simbolização, quando você começa a pensar e dar significado e construir algo,
você Consegue dar conta disso, né? não sei se dá conta. Mas de algum jeito que aquilo não... Eu acho que o título desse livro me pareceu muito bonito, não li, vou ler, que é A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver. A morte tem algo de absurdo. Sim. É isso que esse livro fala, e eu acho que é isso que você fala do seu irmão, né? Que ideia absurda é essa de que a pessoa tava aqui hoje e amanhã não tá mais, e nunca mais vai estar. Então, não cabe Não em lugar cabe, nenhum. não cabe, né? Cabe na escrita, eu tava pensando, né? Que eu tô imaginando que você encontrou alguma coisa na escrita dessa autora que talvez presentifica essa ausência do corpo. Com o tempo vai trazendo uma possibilidade de escrita e a Rosa Monteiro vai falar ou não, ou só te quebra, Uhum, a experiência só te quebra e você não consegue mais se reconstituir. uhum. E eu acho que o trabalho que vai sendo feito de colocar palavras, de ir sentindo a experiência e ir dando um lugar para ela, pode fazer toda a diferença, mas você não volta a ser a mesma pessoa. Uhum. É o tipo de experiência de transformação radical. Isso a gente está falando de luto no sentido de morte mesmo, de alguém Concreto. querido, concreto, Uhum. né? A psicanálise vai ter diferentes possibilidades, o luto da nossa infância, o luto de O luto, situações da o vida. luto De um- pode ser a experiência de perda de tudo que acaba. De um ideal. Sim. Uhum. Mas assim, falando um pouco de morte mesmo, trabalhando um pouco com isso, a visão que eu comecei a ter, uma vez eu assisti um documentário sobre tsunami. Então era um documentário mostrando gravações que eles acharam, a pessoa tá na praia. Aquele lá da Tailândia, que até tem um filme. Isso. Uhum. A pessoa tá na praia, eu não me lembro o nome desse filme. Também não E lembro. a pessoa tá na praia e tá tudo bem, ela tá filmando. Uhum. De repente acontece o tsunami, morre todo mundo, morre um monte de gente. E eles acharam celulares com gravações. E as pessoas que sobreviveram também dão depoimento. A cidade toda devastada, tudo desconstruído. Para mim, a experiência de morte de um ente querido é dessa natureza. Uhum. É o modelo que De me devastação. ocorre. E eu acho que quando a gente vai encontrando esses modelos para pensar sobre a nossa própria experiência e para trabalhar, né, como psicanalistas e como artista, no caso, ou não, enfim, de qualquer maneira, são possibilidades de reconstruir, de criar algo nessa cidade devastada. É bonita essa imagem, porque o tsunami acontece por uma alteração de placa tectônica, né? Uma coisa muito profunda. A tragédia acontece por alguma coisa que é tão lá no fundo. E é isso que você está falando. Eu posso só te ouvir e tentar acompanhar o que deve ser a perda de um irmão muito jovem, né? As placas tectônicas de quem você é se modificaram naquele momento e vai mudar para sempre. Agora Sim, também- exatamente. Agora também poder alcançar uma representação e pensar numa representação como do tsunami que venha a organizar alguma coisa, um primeiro momento talvez do que você consegue dizer da sua experiência, que importância você vê nisso, né? Porque antes é como se não... Você passou um tempo sem essa representação. De repente surge alguma imagem, algum escritor, algum diretor que vai e modela uma imagem que cola na sua experiência. Porque eu penso que a psicanálise tem muito disso, não de você consertar situações ou de reparar situações que são irreparáveis, mas de ganho de representações nesse sentido, né? Como essa do poder dizer da sua dor a partir da imagem de um tsunami. Então, eu acho que se você tiver sorte de encontrar representações, se isso não destruir totalmente a sua possibilidade, você começa numa busca. Acho que é um processo natural também. Eu penso que o luto tem muito Que disso. tira da paralisia, você tá dizendo, assim, meio sair da imobilidade. Mas leva um tempo, né? A Rosa Monteiro vai falar algo que eu acho que é lindíssimo, que é assim: a verdadeira dor é indizível. Se você consegue falar a respeito das suas angústias, está com sorte. Porque quando a dor cai sobre você sem paliativos, a primeira coisa que ela lhe arranca é a palavra. Então eu acho isso muito verdadeiro. Você não consegue representar.
Então, eu queria falar sobre isso nesse episódio, que a gente pensasse na potência que tem quando você vai dando conta de encontrar na arte, na ciência que seja, na religião para muitas pessoas, mas inícios, resquícios de reconstrução. E na análise, eu acho que a análise tem um grande potencial para oferecer isso. Mas acho que sinto que a gente está até com dificuldade de caminhar, porque a gente está numa área aqui, quando você fala, né, de um indizível e de arrancar as palavras, é uma experiência de arrebatamento e de sofrimento de um tamanho, me vem assim, buraco negro, um lugar que te toma, e quando se é possível falar sobre isso, já é um outro momento. Sim. Né? Um segundo, um terceiro Já é momento, elaboração. já é depois, né? Tem um momento em que aquilo tá... Eu pensei em quente, mas me vem gelado, né? Paralisado de uma forma que não tem palavra, que não tem coisa para se dizer a respeito. Eu acho que tem diferença quando é um luto, uma perda que você tá se programando, tá esperando, alguém que tá também acho. doente. Aí você vai construindo uma Essa condição. despedida, né? E de quando você perde alguém sem... Sem aviso, né? Que é o que ela traz no livro sobre a Marie Curie, aquela cientista polonesa que foi morar na França. E ela vai contar a história de vida da Marie. Eu conhecia como Marie Curie, mas também. agora eu vou... Achei que falava assim. Mudar. Tem até o filme dela, né? Recentemente. Eu sou apaixonada por essa mulher. Eu acho que ela é, assim, nossa, uma das pessoas mais incríveis que eu já ouvi falar. E ela perde o marido. Mas assim, tem toda a história de como que ela chega nesse marido, né? Não é uma coisa assim simples. É muito sofrido para ela encontrar alguém que vai oferecer um lugar para ela existir no mundo, que foi isso que ele fez. Tanto que quando os dois são indicados para o prêmio Nobel, ele é indicado, mas o trabalho era dela. Ela que estava fazendo tudo. E ele fala, não aceito. Vocês têm que colocar ela também como autora. Ela começou a pesquisa sozinha. Ela vai antes tendo dele. a ideia e ele vai apoiando. Ele vai Os dois eram acompanhando, brilhantes. Sobre a radioatividade. Esse era o Sim. tema, né? Que era algo assim que ninguém estava interessado, ninguém estava pesquisando. E aí eles recebem o prêmio Nobel. No discurso só ele que fala, que era uma época muito machista. Mas mesmo assim, ele inclui ela. Porque tem vários exemplos na história de que a mulher não foi incluída. E aí ela vai construindo uma relação única. Quando ela era criança, a mãe dela ficou muito doente. E foi proscrito que a mãe tocasse nos filhos. Então ela teve uma mãe que não tocava nela. Literalmente. O livro é sobre a Marie. Ah, tá. E a Rosa Monteiro vai enganchando, entrelaçando com a perda do marido dela, da Rosa Monteiro. Ah, tá. Ela vai contando da doença, o marido dela teve câncer, e como foi perder o marido. E vai comparando, fazendo uma conversa com a Marie, porque a Marie deixou um diário da morte do Pierre. Ele morre antes dela. Ele morre antes dela. Atropelado. Tragicamente. Com 48 anos. Atropelado, porque ele estava muito fragilizado pela radioatividade. Eles não sabiam que causava isso. E aí ela faz um diário do primeiro dia que ela perde ele até o dia da morte dele. Até um ano depois da morte dele. E a Rosa Monteiro é convidada para escrever sobre esse diário. Então ela estava vivendo luto. E ela entra em contato com o diário da Marie. E aí vai gerar uma comoção muito grande nela, né? E ela vai escrever esse livro que é bem feminista, tem toda uma questão que a Rosa Monteiro sempre traz nas obras dela. E tem essa questão da dor e da palavra. O quanto elas vão encontrando as duas, o quanto elas são passionais. Então talvez isso também tenha a ver com uma certa passionalidade. E vai sendo costurado, enfim. Essa expressão, a ridícula ideia, é da Marie ou é da Rosa? É da Rosa. Ela que coloca. Isso não é do diário da Marie? E tem umas reações específicas dela ao luto também. Não tem algo de preservar o corpo? Eu acho que você estava comentando isso. Como era? Eu não li o livro. A Rosa Monteiro vai atrás disso, porque era uma informação
que não tá nas biografias da Marie. E aí uma amiga dela comenta: você sabia que a Marie guardou um pedaço, um lenço sujo de sangue com miolos do marido e ela beijava? Como se fosse no formal, assim, igual se faz? Não, Ou guardou nu e cru. no guarda-roupa. No guarda-roupa. Tipo, entendi que foi no guarda-roupa. Sim. E aí a Rosa Monteiro vai atrás e ela encontra, nas biografias ela não vai encontrando isso, ela encontra uma biografia da filha da Marie que conta isso. Que a mãe guardou o lenço sujo de sangue do pai. Chega uma hora que sei e lá, com miolos, pedaços do cérebro também, não é? Chega uma hora que a irmã dela vai tentar ajudar lá, a queimar as coisas, a resolver, a dar uma limpada na casa, e ela fala: vem cá, você precisa me ajudar com isso. Aí ela mostra. E aí elas queimam. Algo radical mesmo, Bastante. né? E me impressionou muito isso. Você querer guardar um pedaço concretamente do corpo. Você tá falando aí, esse livro eu não li, e a gente tá aqui numa dimensão da experiência que é difícil que a palavra chegue, né? Pensando em morte, vocês leram A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido? Ela é uma médica paliativista, né? Eu vi o TED dela. Talk dela. Eu li um que chama Histórias Lindas de Morrer, que o título já é lindo. E ela vai contando de várias histórias de pessoas, e eu acho que essa médica, eu acho que o que ela traz de novo pra mim é que essa é uma experiência literária, é uma experiência de uma dor de uma pessoa que passou por aquilo, foi arrebatada e destruída ou não, conseguiu fazer alguma coisa com aquela experiência. Essa médica, ela tem uma visão da morte, porque ela tem uma convivência com a morte que é muito diferente daquela que te arrebata algumas vezes na vida, na melhor das hipóteses, poucas vezes na vida, né? E ela, me parece que ela, não sei se é o objetivo dela, mas a impressão que dá ao ler o que ela escreve é uma tentativa de que a morte faça mais parte, né? Porque eu acho que esse indizível e essa fronteira tem a ver com a gente não conseguir dar conta do que acontece, né? Agora a cabeça voltou a funcionar. Meu filho perguntou uma coisa esses dias que eu achei tão bonita, que quando ele é pequeno e a gente fala, uma bisavó dele morreu recentemente, bem velhinha, dessa morte que não foi traumática, não foi sofrida, pelo contrário, foi uma experiência de que uma coroação de uma vida muito boa, né, dessa senhora, avó do meu marido, que faleceu ano passado, com 94 anos. E a gente fala para os nossos filhos que ela virou estrelinha. E aí o meu filho vem e fica: como que vira estrelinha? Aí eu falo: como? Como faz assim? Ele quer saber como o corpo vira uma estrela. A metamorfose de humano para estrela. Para estrela. E aí eu falo para ele: eu não sei também. A gente vai ter que tentar entender. Aí ele falou assim: pega no seu celular, vê aí como vira estrela. O Google sabe. Aí eu falei assim: tem coisa que não tem no celular. Foi tão interessante isso, porque foi uma coisa que não tem no celular. Eu falei: a vida tem mistérios. Sim. E acho que foi a única coisa que eu respondi assim pra ele: eu não sei e não tem no celular. Sim. Porque todas as outras... Qual é a cobra mais venenosa do mundo? Vamos ver. Qual, né? Mas isso não sei. Agora, e ninguém também, sabe. Eu fico pensando com essas histórias, assim, principalmente da Marie e do diário dela, como que a reação ao luto, ela não acontece em um só sentido, ou de uma só forma, ou num só tempo, porque, por um lado, ela se põe a escrever um diário durante um ano, então a palavra começa a trabalhar para cercar esse buraco negro, você vai cercando com palavras o indizível, isso. Até que o indizível tome uma forma pelo negativo, assim, que a palavra cria um contorno para a dor. Mas, ao mesmo tempo, ela teve que se apegar a restos concretos e anatômicos do cadáver. Em algum momento, sim. Como uma reação, assim, a gente diz tecnicamente de negação do luto, de preservação. Mas você vê como são reações paradoxais essas nossas humanas, multifacetadas, com mais de uma camada, sempre mais complexo do que a gente achava que poderia ser, né? Eu já acompanhei também, assim, pessoas que tiveram perdas muito terríveis. Eu lembro, assim, de uma moça que perdeu o pai. E todo dia ela pensava o dia todo no pai. Um dia ela acordou e deixou de pensar nele por um período. Então ela acordou quando viu era 9:30 da manhã e não tinha pensado uma vez ainda. E dela se deu conta de que ela tinha passado
Algumas horas. 3 horas, algumas horas. E veio uma culpa terrível, né? Também De abandono. de como se ela devesse, assim, algum tipo Uma traição. Uma como traição, se fosse uma velho. traição, sim. Uma traição. E outra reação que me marcou muito foi alguém que esteve, assim, com o falecido. Outro caso. Mas que ainda tava com o cheiro na roupa do perfume. Do companheiro que perdeu. E ele dizia, assim, que ele ficou mais ou menos 3 semanas sem tomar banho. Mas não era uma reação, assim, de se largar. Não, Era uma reação de não preservar. tirar de preservar um resto sensorial que fosse a partir daquela perda. Mas acho que são destinos que são possíveis para cada um. Por né? isso que eu concordo com a Rosa Monteiro, no sentido de que são experiências que vão provocar reações como se abrisse uma fresta mesmo. Para você encontrar algo que nunca foi encontrado. E não necessariamente vai acontecer isso também, né? Sim. Mas pode acontecer. E a ideia da morte, ela precisa ser, como eu falei pro meu filho, que a gente não sabe, né? A psicanálise se autoriza esse não saber, diferente da religião, que tenta dar respostas. A gente diz, até aqui a gente sabe, depois a gente não sabe. E é absurda, porque tem essa ideia de, bom, então não vai existir mais eu. Se não tem mais eu não sei mais nada. Tem gente que vive uma constante angústia com relação a essa ideia, né? Eu acho que a saúde mental, ela tá um pouco apoiada, tem um monte de apoios, mas um pouco apoiada em que a gente fique negando isso quase que o tempo todo. Essa fica uma ideia na prateleira. Eu posso morrer, meu filho, minha mãe, meu pai, não sei. Mas eu acho que tem momentos da vida, eu vou falar de mim, né? Eu tive momentos da vida que eu pensava que eu não sobreviveria se minha mãe morresse. Eu pensava isso. Eu não iria conseguir me manter de uma forma íntegra e consistente. E agora eu já sinto que sim. Eu sinto que tem coisas dentro de mim, talvez, né, que se assentaram e que eu sou capaz de sobreviver, do ponto de vista psíquico, tô falando, né? Com relação aos meus filhos, eu não sei. Minha sensação é diferente, né? Então eu acho que a gente vai também nos localizando nesses lugares de perda de uma forma diferente. E se a gente puder pedir um pouco de ajuda para a teoria, isso que você estava falando, Pedro, de dar um destino que parece mais saudável, entre aspas, que é o escrever, e o outro que é guardar um pedaço do corpo, que parece um apego, uma não aceitação, pensando nesse lugar do luto que seria o luto bom, né? O luto bom para o Freud, ele tem um texto importante que chama Luto e Melancolia, que ele fala que o luto bom é quando a gente é capaz de se despedir e integrar dentro do ego aquelas coisas, aquelas lembranças, aquelas experiências, o que foi vivido com aquele objeto. E isso pode ser pensado tanto uma pessoa real que morre, ou uma infância, um momento, uma relação, qualquer coisa que termina. E a saída melancólica é quando não há possibilidade de incorporação, né? De sentir que o outro vai fazendo parte de você. O Freud usa essa expressão, a sombra do objeto recai sobre o eu. E eu penso numa terra só com sombra, que nunca bate sol, e aí não pode nascer nada, né? Eu tenho um exemplo clínico de um caso que eu atendi há muito tempo atrás, mas que eu acho muito ilustrativo da melancolia. Pelo menos nessa primeira formulação que está no texto Luto e Melancolia do Freud. Tinha uma mãe e uma filha, e elas eram muito apegadas. E a mãe era bastante doente, tanto do ponto de vista psiquiátrico, ela tinha depressões muito graves. Já teve que ficar internada uma ou outra vez por conta de uma vontade muito grande de se matar, de que a vida não vale a pena, de que ela não faz sentido ou diferença no mundo. E a filha sempre muito suportiva, muito, assim, um ego auxiliar da mãe, assim, por toda a vida, um tipo de muleta da mãe por toda a vida. E a mãe, ao mesmo tempo, tinha complicações clínicas sérias. Ela tinha um diabetes que não se controlava e que ela também não fazia muita força para se controlar, e uma pressão a qual ela se recusava a se medicar. Então, a impressão que foi dando é que, mesmo fora dos momentos em que ela queria se matar mais agudamente, que ela se matava aos poucos através da falta de cuidados com o corpo. E um dia aconteceu. A mãe não era tão velha, tinha 60, 70 anos, mas por se largar muito assim com a insulina, já estava em ponto de usar insulina, não usou, entrou num coma diabético grave, morreu. E a filha foi ao funeral, se despediu, fez todo o processo, vida que segue. Ela parecia
parecia assim estar se recuperando. Mas essa filha era paciente dessa mesma clínica que atendia a mãe. Então as duas eram pacientes da mãe. Ela também tinha um diabetes, assim, mas bem inicial, que precisava tomar metformina, estágios muito, assim, controlados. Mas daí a filha que sobrou viva, ela começou a se largar, começou também a não querer tomar direito a metformina, começou a ter que usar insulina também. A médica dela, que não é psi, mas que fez um tempão de análise, foi observando que havia algo de preocupante com essa paciente. Não era só uma tristeza pela perda da mãe, mas nas palavras dela, um dia ela olhou para a paciente e viu a mãe. Ela viu uma figura na mãe tanto nos trejeitos, como numa certa ênfase numa palavra, o jeito de pontuar uma frase. E isso deixou ela muito alarmada, como se o fantasma da mãe circulasse perto da paciente e encaminhou. Daí é uma amiga que daí a gente conversou, ela me contou. Ela foi muito fina na apreensão clínica dela, assim, ela não estava olhando só para os números de metformina, endócrino, essa amiga. E me encaminhou e começa assim, vai para lá, a gente começa a conversar. E ela a princípio disse que não tem muito com a perda da mãe, que ela só se vê assim meio apática, assim, sem vida. Daí a gente conversa, as coisas vão andando aos poucos. Um dia, de repente, ela tem um sonho, assim. Ela liga, pede se dá pra adiantar o horário, que ela precisa me contar uma coisa e tal. E ela me conta que teve um sonho uma noite em que ela sonhava que a mãe tinha sido sepultada, mas sepultada no lugar errado. Tinham sepultado a mãe dentro dela mesma. Então não dá pra ficar mais didático Evidente, que isso. né? Mais evidente do que é a melancolia. A melancolia é a recusa de você se separar do corpo e da história da pessoa. E encarnar em si. E o você morto. absurdamente abre mão de um mecanismo inconsciente que é você esconder aquela pessoa dentro de si. Interpretei mais ou menos, em linhas gerais, essa ideia de que ela tinha escondido a mãe dentro de si. Ela fala assim, ela lembra imediatamente do funeral, que ela olha pro caixão e fala assim: eu não acredito que você, sua desgraçada, se largou e me deixou aqui sozinha. Como é que você me deixa levar essa vida sozinha? E o impulso dela é de que no fundo ela queria estar lá com a mãe. Então isso se abre, isso vai se simbolizando pela palavra. Eu acho que a gente tá voltando a essa ideia de que o luto é mediado pela palavra, o sonho meio que abre esse caminho. Ela vai recuperando a capacidade de se cuidar, mas toda essa perda da mãe é sentida e vai ser o pano de fundo dos próximos anos de análise da paciente, né? Então, esse é um retrato, eu acho, bem didático, bem ilustrativo do que é a melancolia em oposição ao luto. O luto seria deixar esse corpo ser enterrado não só racionalmente, Deixar o processo acontecer, né? deixar o processo acontecer, deixar o corpo sumir, deixar que essa separação aconteça. Aceitar o absurdo e a ridícula ideia de nunca mais te ver. Que é ridículo, né? né? É ridícula. Mas enquanto você foi falando, Pedro, esse momento em que a médica viu a mãe nela, né? E eu pensei, né, que tem a Marion, que é a minha ex-analista, ela fala muito isso, fica assombrado, né? Fica literalmente assombrado. Eu fiquei pensando naqueles filmes de terror bem convencionais, que tem uma casa mal assombrada, que aconteceu alguma tragédia, alguém morreu lá e aquele fantasma fica ali. Eu tenho a impressão que tem pessoas que são casas mal assombradas. Elas são habitadas por fantasmas que estão muito presentes e estão continuamente derrubando coisa, fazendo barulho, etc e tal, só que eles estão mortos. Então, eu tenho a impressão disso, essa melancolia como esse fantasma que habita um corpo que tá vivo, mas que fica meio morto, né? Sim. Porque essa moça, se ela não pudesse se haver com esse pensamento, uma hora ela poderia ter exatamente o mesmo destino que a mãe, até porque fisicamente ela podia morrer pela falta de cuidado com a diabetes, né? Eu acho que vocês estão dizendo, como você não consegue viver incluindo a ideia da morte, você se torna um morto-vivo. É uma solução. Agora, eu acho que isso, pensando um pouco na teoria também, pode ser que a gente usa na psiquiatria. Ego sintônico, né? Sim. Então, o ego, eu da pessoa, concorda Não e estranha. luta para manter esse estado. Ou pode ser ego distônico. A pessoa se dá conta de que ela não deseja viver assim e ela luta para construir uma outra condição de luto, né? Que seria essa transformação. Sim. Quando aquele outro perdido vai se transformando em pedaços da própria pessoa, não concretamente. E aí o corpo realmente vai perdendo o lugar. A ausência vai se colocando, né? Acho que você está falando, Vã, das pessoas que vivem esse assombramento de fantasmas e que é assim mesmo,
né? E a pessoa não sente isso como algo que ela tem que cuidar ou que a deixa angustiada de alguma forma. Deixa, mas é assim. E pessoas que não, né? Que percebem essa experiência de melancolia como alguma coisa que deve ser modificada por algum tipo de Que deve ajuda, de caminhar diálogo. Deve de alguma avançar, maneira, né? Porque eu acho que essa ideia do lenço com o sangue e os miolos. Eu vi um negócio, um programa, uma vez que eu fiquei muito impressionada, não lembro direito qual era alguma coisa dessas meio bizarras, Discovery Channel, que uma mulher comia as cinzas do marido. Aham. Ela literalmente comia, punha o dedo e ficava Então, comendo as cinzas. no caso da Marie, é impressionante isso que você está contando, né? No caso da Marie, ela continua. Ela se apaixona por outra pessoa, ela ganha outro prêmio Nobel Nossa. sozinha. É. Aham. Então, assim, é uma coisa essa mulher. Aham. Um vulcão. Então, ela faz todo esse luto, Uhum. ela guarda o pedaço, depois ela queima, ela escreve o Sim. diário, ela se refaz. Ela vai, né? Vai. Ela não fica Até o sombreada. E na Primeira Guerra ela junta uns carrinhos, eu imagino, sei lá, um negócio, leva para fazer raio-x nas trincheiras e vai junto. Então é uma potência assim infinita, um modelo E tem mesmo. pessoas que, diante de um luto, de uma perda, a vida inteira até o fim é uma certa paralisação, né? Naquela perda. Tem até aquela imagem acho que as mulheres portuguesas ou gregas, não tenho certeza. Quando os maridos morriam, elas ficavam de preto para sempre. Sim. Né? Elas não Guarda poderiam o luto. usar outra roupa. Acho que essa é uma imagem boa para pensar. E você falou, Pedro, já da sua paciente ter ficado culpada por não ter pensado no pai. Eu tenho a impressão que esse mecanismo melancólico muitas vezes se dá quando a pessoa ela tem uma crença inconsciente, logicamente, de que ela deve ser devota àquele morto. Aham. Tem uma paciente que a gente brinca com essas imagens meio religiosas, como se ela acendesse uma vela, né, no altar do pai morto. Sim. E que isso tem que isso fica nesse sombreado. Ou a vela é a né? própria pessoa que tem que ficar lá derretendo ou se consumindo em nome nisso, né? da devoção. Agora, Então, e a minha teoria é que falta nomeação e palavra. Não que a palavra seja a coisa mais potente, Mágica. mas é o que nós É o que temos. dá. É o que dá. pouco que temos. mas isso que você falou também no começo, Vanessa, não sei se você fica à vontade de falar sobre isso. Eu tô impactado ainda do que você contou do seu irmão. Como é que você descobriu a imagem do tsunami, né? Que caminho você fez até as palavras, foi análise? Como é que você foi encontrando também as suas possibilidades, né? Então, quando o meu irmão morreu, eu estava prestando vestibular para medicina. Foi bem na véspera do vestibular, da segunda fase da FUVEST. É mesmo? E ele ia me levar Uhum. em outra cidade para fazer vestibular. E você passou. Não, eu não passei nesse ano. tá. Eu fui Mobilizada. fazer a prova no dia seguinte do enterro. Nossa. Eu Você fui foi mesmo ainda? assim. Nossa, como é que você conseguiu? Fui porque eu não sabia o que fazer. Aham. E nem a minha família sabia. Então, vamos levar ela. E fui. E aí, não consegui fazer nada. E durante o ano seguinte, eu fiquei decorando poemas. Obsessivamente. Sim. Então, já tinha isso, mas eu não escrevia. Aham. E eu fiquei, assim, repetindo como mantra poemas de pessoas que eu gostava. E fazendo cursinho, sei lá, meio fora do ar. Tem um momento de defesa, né? Eu acho. Um momento em que você constrói uma barraquinha ali, né? Ainda E se bem, né? esconde, porque E aí, no final do ano, eu falei, gente, eu não consegui estudar, prestar vestibular e tal. E aí, prestei FUVEST, Unicamp e Unifesp só. Uhum. E aí, no vestibular da Unicamp, que era todo escrito na época, eu passei na segunda opção, que era a FAMERP, que é em Rio Preto, Aham. que é uma faculdade pública, que era junto com o vestibular da Unicamp. Então eu consegui passar no único vestibular que era todo escrito, não era de alternativa. Sim. Então, assim, não sei como. a palavra foi levando. E aí quando eu passei no vestibular, tipo, eu falei, nossa, eu tô viva. Eu existo. Sobrevivi do tsunami. Né? Essa coisa toda estava dentro de mim, enfim. E aí eu fiz toda a faculdade, assim, com muita dificuldade por causa desse luto. A minha família estava toda
estraçalhada. E eu fui encontrar essa imagem do tsunami só depois, sendo analista e com os pacientes. Aham, Que aí fechou, né? Fez muito sentido. aham. Então foram, assim, muitos anos no processo, mas sempre com a palavra. Aham. A palavra dando... Uma conquista, assim, né? Eu lembrei que em faculdade de medicina, acho que psicologia também, olha, ele tem um módulo, você tem contato com o cadáver. Tem. Com o corpo. Uhum. Eu lembro que isso era muito impactante, assim, pra mim. Eu tinha dificuldade de decorar as estruturas, porque a presença da morte se fazia sempre muito forte. Cada um se traumático. defende um tanto quanto pode, você faz piada, ou então... E tinha uma oração, assim, não lembro se era uma oração... Ao doador. Ao doador, ao anonimato da pessoa que entrega seu corpo. Eu lembrava disso, eu não lembrava de nenhuma estrutura, eu ficava olhando pra essa declaração escrita. Mas é muito chocante você estar de frente a um cadáver. Né? É um absurdo que quando o corpo pare a pessoa não esteja mais ali. É ridícula. Assim como é ridículo também pensar que um pedaço de braço ou de tronco seja uma pessoa. É difícil da gente integrar essas coisas, Ainda né? mais desmembrado ali na mesa de anatomia. Uma coisa que você falou, Vanessa, dessa imagem do tsunami, da perda do seu irmão, eu lembrei uma situação que eu atendi uma paciente pós uma tentativa de suicídio. E essa moça veio, eu tinha essa imagem, eu tinha essa sensação que você descreveu. Ela era uma terra devastada e não tinha palavra para nada. Foi uma experiência muito impactante para mim e de muito aprendizado, que eu perguntava as coisas para ela. Ela veio assim, ela usava um capuz, uma roupa bem desorganizada, uma coisa bem... Ela estava num momento meio psicótico, assim, quando ela veio. Depois ela foi se reorganizando muito bem e hoje em dia tá bem, até onde eu tenho notícia. Mas eu perguntava pra ela e ela respondia algumas coisas assim, mas como é que era não sei o quê? Ou como que você, né, naquelas primeiras conversas pra tentar localizar e entender que pessoa que é aquela. Ela falava, antes eu gostava de tal coisa, agora eu não sei. Então, porque a pessoa não sabe mesmo. Não tem. Você não é mais. Não é mais. Ela não era mais o que ela foi. E a sensação era de ver uma pessoa que... Ela era uma sobrevivente dela. Ela tinha sido uma coisa, aí ela morreu. E ela estava viva, e aquilo ali não era mais o que era antes. E era muito estranho e isso. Ainda não era nada. E não era nada. Eu vivi também, o meu pai teve Alzheimer, e ele foi se perdendo. Eu fui vivendo a perda dele. E aí, quando ele vai pro hospital, pro leito de morte, eu fui ficar com ele, e eu escrevi um livro de poesia no hospital. Enquanto eu estava junto ali e ele acabou falecendo. E eu me lembro de um momento que eu olhei no relógio e era meio-dia. E eu escrevi assim, 12:00 e eu partida no meio. Metade despedida, metade presa do teu seio. E aí eu ficava assim, nossa, preciso poder viver isso, tá tudo bem. Então foi outra experiência. Foi uma experiência que tinha palavra, que eu fui vivendo, como a gente estava dizendo, tem muita diferença. Sim. E eu falava, é partida ao meio. E aí o meu analista falou, não, é partida no meio, igual uma partida de futebol. Tá no meio. E presa ao teu seio? Não, presa do teu seio. Eu sendo uma presa. Sim. E foi muito interessante, porque veio assim e ficou, e era isso que fazia sentido. Um deslocamento, mas você conseguiu se encontrar igual a Marie, então, né? Mas ali essa ideia de escrever e ir vivendo aquilo. E foi muito importante, porque foi um contato com ele. Eu fui tendo um contato, ele estava em coma. E essa morte foi diferente, né? Foi diferente, teve outro significado, ele viveu a vida dele. E teve palavra para acompanhar essa despedida, para você. Sim. Agora, a gente queria dizer o seguinte, eu acho que nós estamos começando a fazer o podcast, a gente está, assim, gostando muito de estar junto, e nós estamos muito solares, muito cheios de vida. Quando eu propus esse tema do luto, eu fiquei pensando se fazia sentido ou não. E eu cheguei à conclusão de que a gente está vivendo uma realidade, um país que teve 680 mil mortos pela pandemia. Que nós estamos vivendo um momento em que a gente tem que falar sobre a morte. Eu andei conversando isso com a Luciana Sadi. Eu pensei no livro que dela. É uma querida que escreveu
Educação para a Morte, que é um livro de contos que é muito vivo também. A Luciana foi uma pessoa que passou por algumas coisas e Muito. fez muita coisa das dores, né? Sim. Que ela passou. Então eu acho que a gente ficou um pouco sem palavras também aqui, mas que faz muito sentido a gente parar para conversar sobre isso. Uhum. Eu não sei se quem está nos ouvindo vai também, né, acompanhar e achar que faz sentido. Acho que pode escrever pra gente contando. Acho que tem aspectos mais simbólicos ou mais concretos da perda e do luto também, né? Ainda no mais concreto, também dá uma ideia geral desse lugar sem palavra, o primeiro lugar sem palavra, que é... Eu atendi durante a pandemia um colega médico intensivista que estava sempre no fronte das UTIs de pacientes que foram morrendo. Ele atendia sempre os mais graves, os casos que tinham que ir para SEMI ou para UTI. E eu já atendia ele assim, durante alguns anos. Depois veio a fase da pandemia. E foi muito curioso, porque na UTI você tinha que usar toda aquela paramentação, você tinha que usar uma máscara de rosto, você tinha que usar sempre um avental e cheio de luva. E à medida que foi acontecendo a pandemia, ele ia me contando o dia a dia dele. Ele me contava, nada saía da trilha associativa que ele tinha para falar, mas a sensação que dava era de um resfriamento dentro da sala, assim como ele ficava paramentado lá com os doentes que ele cuidava, eu me sentia uma distância esterilizada dele, como se ele se pusesse uma barreira entre ele e ele mesmo, em primeiro lugar, com o que ele estava vivendo, e entre nós dois também. Então eu senti algum tipo de dificuldade que a gente se tocasse novamente, a gente também deixou de se cumprimentar e de se abraçar, o que simbolizava tudo isso, né? E eu senti que ele às vezes ia faltando, a análise foi se esvaziando, resfriando. Daí, de repente, vem um dia em que ele conta que ele teve um pesadelo horrível à noite. E esse pesadelo é assim, ele chegava na UTI, todos os pacientes dele estavam melhorando. E de repente, numa virada, num ato, todos os pacientes estavam pronados. E pronado significa você estar deitado de bruços. E estar deitado de bruços, quando você está em ventilação mecânica, significa que essa é a última medida possível, que vai ser um caso gravíssimo. Se você entra em UTIs de Covid, os pacientes não estão deitados igual a gente dorme com a barriga para cima. Os mais graves estão com a barriga para baixo, porque essa é uma posição que facilita a ventilação mecânica. E de repente ele foi confrontado com a morte de todas aquelas pessoas. E nisso ele acordou assim, de sopetão, chorando. E no momento em que ele narra o choro do pesadelo, ele começa a chorar na sessão também. E daí, nós dois voltamos. A gente se reencontra, assim, num momento não paramentado. E esses pesadelos, a psiquiatria dá uma resposta específica ao que a gente chama de TEPT, né? Que é o transtorno do estresse pós-traumático. Em geral, as medidas são para eliminar os sintomas de flashbacks, de revivescência do trauma. Só que nesse caso, se você olhar bem, o primeiro sintoma não foram os pesadelos. O primeiro sintoma da perda do traumático era essa força silenciosa esvaziadora da nossa relação e dele dentro dele mesmo. A ausência das palavras. Tem a ver com o que a gente chama de pulsão de morte em psicanálise. Uma das versões de pulsão de morte pode ser traduzida assim. E o pesadelo vem para romper esse silêncio infiltrativo. Ele vem para denunciar e tentar ligar o que ele está vivendo com o que ele está sentindo. E o pesadelo reconectou ele com ele mesmo. Eu acho, Pedro, que você está dando uma resposta, né, ao que a Vanessa falou, que eu acho que era tão insuportável a gente pensar, né? É tão insuportável a gente pensar que tinham 700 pessoas morrendo por dia, 1000 pessoas morrendo por dia, aqueles momentos de pessoas que morreram sem oxigênio, né? Que a gente fez um resfriamento necessário. Ninguém, no começo todo mundo ficava acompanhando e chegou uma hora que todo mundo começou a assistir outra coisa e não mais notícias, né? Porque era um número também, né, Marielle? Não, e a gente não consegue conectar, não consegue. Eu tenho uma impressão que quando Paulo Gustavo morreu, fez um furo nisso para muita gente, né? Eu acho muito importante, Vanessa, você trazer essa questão da pandemia, porque a gente rapidamente se paramenta de novo com as nossas defesas, né? Mas a gente teve 2 anos aí em que a morte ficou presente. E agora nós estamos observando uma quantidade enorme de suicídios. Que eu acho que é essa ausência de palavra e de simbolização total.
Imagina o que precisa fazer num sentido de país para dar conta de todo esse trauma, né? Sim. Agora esse aumento de queixas também em saúde mental, surgem mais depressões, pânicos, ataques de todos os tipos, crises. De novo, eu acho que se a gente olhar bem, seguindo essa lógica do que é o traumático é esse lugar do buraco negro, onde a palavra não chega, onde, por enquanto, é a devastação do tsunami, antes de existir a representação da devastação do tsunami. Esses primeiros sintomas, o pesadelo, o pânico, a depressão, é muito paradoxal, porque em parte a gente tem que comemorar. Tem que ser Porque são os primeiros acolhido. destinos narrativos que cada um de nós consegue dar para alguma coisa que estava ali drenando e desligando nossa vitalidade por dentro. É uma tentativa de se ligar a alguma coisa, se ligar a alguma queixa, se ligar a alguma história. E como você lembrou de TEPT, de trauma, né? Eu só queria falar de uma questão que o Walter Benjamin traz, de uma experiência do fronte da Primeira Guerra, que os soldados voltavam, os que sobreviviam, e eles não sabiam contar o que tinha acontecido. Não tinha palavras. Então, conta como foi a sua experiência. Não tem narrativa. Quando você põe narrativa, você já está iniciando um processo de cura. O Médicos Sem Fronteiras é assim, quando você está voltando de alguma área de risco, você nunca pode ir direto para sua casa. Você vai para alguma base deles e você tem que fazer um debriefing escrito e falado, mesmo que seja mínimo, o que você conseguir dizer ou escrever. Isso é estimulado como um passo não opcional, mas obrigatório, necessário. Porque tá suposto que você tá carregando uma série de golpes silenciosos que... Sabe igual desenho animado, assim, que o personagem vai caminhando até o precipício e ele não cai, porque ele não viu. Na hora que ele viu que ele tá no precipício, daí ele cai. Aí dá aquela... Daí dá uma patinada e você se esborracha lá no chão. E eu tô aqui pensando, quanto faltam palavras, né? Meu tio morreu de Covid o ano passado, muito rápido, assim, morreu dessas situações que morreu, foi internado, aí teve um problema circulatório grave, ia ter que amputar, teve uma parada cardíaca, morreu em 10 dias, assim. Porque não teve vacina a tempo, né? Meu irmão, muito jovem, quase morreu. Teve uma situação muito grave, que ele teve uma reação pós-Covid, que ninguém sabia na época. Ele teve uma cetoacidose. Então, tá vendo como você tá vivendo o pâncreas parou. E eu só tô pensando assim, pensando agora assim, né? Como esse momento político, que a gente fica com tanto receio, se perguntando como a gente pode falar sobre isso ou não, o quanto isso vem trazer tudo isso de volta. Porque muita gente morreu por falta de vacina. Meu tio morreu por falta de vacina, né? Não teria morrido. A minha avó pegou junto com ele, minha avó idosa de 84 anos, na época, foi, assim, usou um pouco de oxigênio e voltou, tá ótima, de saúde. Então, Vanessa, acho que é um tema difícil, é um tema que a gente tem mais dificuldade de nos aproximar, mas acho que tomara que para você que esteja ouvindo, seja facilitador do seu processo de pensar suas dores aí, de perdas. Desculpa, Marielle. Posso falar também de um caso de luto, não de perdas concretas, mas de como funciona a nossa vida mental também? Que pra mim é a história de como faz o Guimarães Rosa chegar às palavras na história do Miguelim, que o Miguelim não chama Miguelim o livro, ele chama Manuelzão e Miguelim, acho que tá dentro de Campo Geral. Corpo de Baile. Desculpa se eu tô errando as referências, mas... Não lembro. O Miguelim é um personagem tão forte que quem fala do Miguelim fala que a história do Miguelim. Miguelim é um menino lá do Mutum, que é o interior de Minas Gerais. E, na verdade, todas as histórias do Miguelim é uma biografia muito bem contada da infância. É uma criança que vai descobrindo a vida, a morte, a amizade, o ódio, a rivalidade, a inveja, os ciúmes, etc, etc, o desamparo, a companhia. Mas tem uma parte que é o final do livro. Então aqui, spoilers, alerta de spoiler. No final do livro, o Miguelim mora num lugar que é muito pobre financeiramente, culturalmente, afetivamente. E chega nessa cidade, o médico lá da cidade, grande, quer dizer, chega nessa vila, alguém que é da cidade. E esse médico olha pra ele, a primeira coisa que ele percebe é que o Miguelim aperta os olhos pra ver. Então ele é míope. E ninguém nunca teve essa ideia de que ele poderia ser míope. E o médico é míope e passa os óculos pro Miguelim. Ele falou assim, tenta isso, menino. E quando o Miguelim olha,
ele quase não acredita, assim, no que ele vê. Ele diz que ele vê a pele da areia, ele vê, acho que as joaninhas, assim, ele vê as coisas microscópicas, e ele vê a Abre família um dele. mundo, né? E ele vê a família dele com o óculos, e daí vem uma sequência que eu acho poética, porque o médico propõe assim, esse lugar que vocês vivem é muito difícil, se vocês quiserem eu levo ele comigo. E a mãe pergunta pra ele, você quer ir? Daí ele fala assim, quero, mãe. Onde é que é? É lá no... Acho que ele fala lá no Pau Roxo, que é o lugar do mapa mais longe que ele já foi. Daí a mãe falou, não, é bem pra lá dessa beira do mundo, que você acha que a beira do mundo tem mais mundo pra lá, assim. Daí prepara e eles partem, assim, que é a última cena. E um instante antes dele ir embora, de vez, ele pede pra usar o óculos de novo. E olha, assim, a casa dele, a família dele, a história. E ele parte, né? Não deixa Porque de aqui- simbolizar o Édipo também. Também. Fazendo um parênteses. Que vai ser o nosso especial, mas aqui eu acho que tem um caso de luto pelo ganho de conhecimento, porque o Miguelinho começa a ir embora, não quando o cavalo sai, ele começa a ir embora dessa família quando ele põe o óculos. E começa a ver. É isso que tá, acho que, representado, quando você ganha um novo conhecimento, Você perde uma... morre Quem você é. quem você era até então. Sim. Você não consegue mais deixar de ver o que você viu, e isso te leva pra longe de tudo que você conhece, assim. E isso né? é muito dolorido, né? Você não ser mais aquilo que você conhecia de si mesmo. Porque Aham. você, mesmo que você tenha ganhado alguma coisa, né? Total. Bom, gente, Conseguimos atravessar. estamos lá pra conversar. @LaForaCast. Um beijo Até. pra vocês. Beijo, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tudo de bom, até a próxima.